Bom dia, IBQ, graça e paz. Espero que cada um de vocês esteja bem. Estamos reunidos nessa manhã para adorar o Senhor, meditarmos na sua palavra e também celebrarmos a ceia do Senhor. Quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, a gente vai ler até o verso 15. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim o evangelista: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão e pediram que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mas mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Senhor, estamos diante do Teu Evangelho, diante das Tuas palavras, e nessa manhã, mais uma vez, como igreja Tua reunida, a gente roga pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, para que a gente seja capaz de discernir a Tua palavra, que a gente tenha os corações abertos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que a gente possa ser transformado pela ação do Seu Santo Espírito. É o que a gente te pede no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. A gente está diante de um texto muito delicado, muito difícil. Um momento chave ali de toda a trama que conduz Jesus para a cruz do Calvário. E dentro dessa história que está narrada aqui pelo evangelista Marcos, a gente tem alguns personagens dentro dessa trama, porque o que conduz Jesus à cruz, claro que a gente sabe que é a própria vontade dele de se entregar por amor, de se submeter, àquele processo por amor a todos nós. Mas do ponto de vista histórico, tem todo um conjunto de fatores que leva Jesus até esse momento. E esse conjunto de fatores envolvem personagens muito específicos que estão descritos aqui nesse texto. E cada um desses personagens, por sua vez, tem um modo de ser, tem um modo de pensar, tem um modo de agir, tem um modo de vivenciar ali a sua vida. E a depender da maneira como a gente vive a nossa vida, a gente pode se identificar com um, com outro ou com outro. E sem dúvida nenhuma, cada um desses personagens vai fazer com que a gente viva a nossa fé de uma determinada maneira.
que pode ser uma maneira saudável, como a gente vai ver em um dos casos, ou uma maneira absolutamente terrível nos outros 3 casos. Então, a pergunta que a gente tem que tentar responder ao ler um texto como esse é quem que a gente é nessa história. A Bíblia é um texto que, na medida em que a gente lê cada palavra, ela também nos lê. E quando a gente roga a Deus aqui, antes de cada meditação, pedindo a iluminação do Espírito, para que o Espírito possa nos iluminar, isso significa que a gente está em risco. Porque na medida em que a gente vai meditando, vai ruminando cada palavra, vai lendo cada palavra vai nos lendo. E a nossa alma vai ficando escancarada diante da presença de Deus. E se a gente tiver humildade suficiente para reconhecer os nossos dilemas, os nossos problemas, o lugar equivocado que às vezes a gente está, uma porta se abre, que é a porta do arrependimento, a porta da mudança, a porta da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quem você é? Quem você é? Um dos grupos que articulam toda essa morte de Jesus é o grupo justamente dos religiosos. Se você ler lá o seu texto nos primeiros versículos, a gente está falando dos chefes dos sacerdotes, ou seja, a alta cúpula do judaísmo de Jerusalém está envolvida nessa trama, lideranças religiosas próximas a esses chefes, os mestres da lei e todo o sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio é a alta instância de decisão que existia na religião judaica da época. Se você precisava advogar uma questão, defender uma causa, uma questão importante dentro do mundo do judaísmo, a última instância para ser resolvida uma questão, um embate, é o sinédrio. É tipo o STF lá naquela época, Supremo Tribunal Federal. É o sinédrio que está lá. Então todo mundo que participa desse sinédrio, junto dos mestres da lei, junto dos líderes religiosos e dos chefes dos sacerdotes, estão reunidos. E eles decidiram entregar Jesus para Pilatos. Eles decidiram incitar a multidão. Eles decidiram inflar as acusações contra Jesus, potencializá-las. Tanto é que o texto vai dizer, olha, tem muitas coisas que Jesus está sendo acusado. Com qual intenção? De levá-lo à morte. À morte. Essa é a intenção. Mas o que motiva essa intenção? Né, filha? Essa intenção, ela é motivada pelo fato de que esses líderes religiosos, essa cúpula religiosa, esse sinédrio reunido, essas lideranças religiosas, elas querem garantir o seu controle e o seu poder. Elas querem garantir que Jesus não venha atrapalhar os planos deles. Eles querem garantir que Jesus não venha colocar em risco esse lugar de poder e de autoridade que eles têm. Eles querem garantir controle e poder. E eles estão, como diz o texto, mortos de inveja de Jesus. Mortos de inveja de Jesus. Porque enquanto Jesus junta multidões, cai na graça do povo, cura, liberta, sara. Enquanto Jesus caminha com os pecadores, enquanto Jesus dá acesso a Deus através do seu modo de pensar a sua própria fé e espiritualidade, essa cúpula religiosa, ela está preocupada tão somente com garantir o seu poder, o seu controle, a sua gestão de Deus. E Jesus é um risco para eles. Por isso que para eles não tem alternativa. Tem que matar Jesus. Tem que dominar a situação. Tem que controlar esse BO que Jesus está arrumando para a cabeça deles. Tem que fazer alguma coisa. Tem que gerir isso aí. Não pode deixar barato. Não pode deixar assim. Porque se deixar assim, daqui a pouco Jesus vai tomar o nosso lugar. Quem esse Jesus pensa que é? É assim que eles estão pensando.
Ele fica juntando multidões aí, mas nós que temos o conhecimento da Torá, nós que temos o conhecimento bíblico, nós que sabemos como que a liturgia tem que funcionar, nós que sabemos como que a religião funciona, nós que sabemos como que cada rito, cada detalhe, cada minúcia de cada coisinha da religião funciona. Nós somos os bons, não é Jesus. Que papo é esse de Jesus aí, todo mundo gostando dele, ficando famoso? Tem que controlar, tem que matar, tem que silenciar. Será que a gente não é, às vezes, como esses religiosos? Nos momentos em que a gente vê que a nossa autoridade está sendo questionada, nos momentos em que a gente vê em que a nossa palavra não é mais a última, nos momentos em que a gente percebe que a gente está perdendo o controle da situação, nos momentos em que a gente começa a se perceber numa posição mais vulnerável, às vezes dentro do ambiente de trabalho, às vezes tem alguém se destacando mais do que a gente, e a gente fica com inveja. O que a gente faz? A gente quer matar? A gente quer dominar? A gente quer controlar? A gente quer queimar a pessoa? Como se diz, né? Dentro do mundo corporativo é assim, né? Vai queimar a pessoa? Vai prejudicar ela? Vai deixar ela se dar mal de propósito só para você continuar sendo o bam ali? Não é isso que a gente faz às vezes dentro da nossa família, quando a gente não é mais o centro das atenções? Essa semana foi muito engraçado. Cheguei em casa, na casa da minha mãe, eu levo a Anne todos os dias para minha mãe, para ela ficar com ela no período da tarde. Aí eu cheguei com a Anne ali, né? E aí eu sempre faço brincadeira com a minha mãe, falei para minha mãe assim: ô mãe, estava com saudade mais de mim ou da Anne? Aí ela falou para mim assim: da Anne. Ela não teve dúvida do que ela respondeu. Quando eu fazia essa brincadeira entre eu e minha irmã, ela falava assim: para, não faz essa brincadeira não. Agora com a Anne, acabou. A Anne, ela está com mais saudade da Anne. Eu não sou mais o centro das atenções. Eu não sou mais a criancinha que todo mundo está olhando, preocupado, querendo agradar, querendo dar um doce, querendo isso, querendo aquilo. O que a gente faz quando a gente não é mais o centro das atenções dentro da nossa casa, da nossa família? A gente quer matar os outros, a gente quer controlar, a gente quer manter o nosso poder. Não é isso que a gente faz às vezes dentro da igreja? Às vezes a gente tem um cargo, a gente tem uma função, e a gente quer se manter lá. A gente quer aquele controle. É a minha sala, é o meu armário, são as minhas coisas. Quem mexeu nas minhas coisas? Já viram isso acontecer? Controle, poder. Por que mudou? Sempre foi assim, eu sempre fiz assim. Controle, domínio, desejo por poder, desejo por gerir as coisas do seu jeito. E quando sai do lugar, o que você faz? Você pede o quê? Que pede a cabeça de quem mexeu? Quer matar, quer controlar, quer dominar. E o pior de tudo desse tipo de personagem, isso aqui afeta a nossa espiritualidade. Tem gente que vive a fé, achando que assim, que é um ser superpoderoso, dominador, controlador, gestor de Deus. E tudo tem que passar pela sua própria vontade, porque quem conhece Deus é você, sou eu. O religioso pensa assim. Irmão, irmã, esse caminho leva para a morte. Esse caminho leva Jesus para a crucificação. Esse Jesus leva Jesus para os açoites. Esse é o caminho dos religiosos. Esse é o caminho dos religiosos. Não seja assim de maneira nenhuma. Mas tem um outro personagem nessa história. Tem o Pilatos. Tem o Pilatos. Enquanto os religiosos querem controlar, querem poder, querem manter ali o seu domínio, o Pilatos, ele não quer problema. O Pilatos, ele não quer dor de cabeça. O Pilatos, ele está absolutamente indiferente à situação. Ele até sabe que Jesus não fez nada, ele até sabe que os invejosos são os religiosos, ele até sabe de tudo, ele não é besta, ele sabe. Mas para que ele vai comprar a briga de Jesus?
Para que ele vai se meter nessa encrenca? Para que ele vai arrumar para a cabeça? Ele é o governador de um lugar importante, que ele sabe que a temperatura religiosa é grande, aquilo é um barril de pólvora. A última coisa que ele quer é guerra, é confusão, é morte, porque daqui a pouco César chama Pilatos para prestar conta. Aí ele vai se dar mal, ele não quer se dar mal com o chefe. Ele quer ficar bem na foto, e para ficar bem na foto, ele precisa de sossego, ele precisa de paz, ele precisa não se indispor com ninguém, ele precisa tão somente como está escrito, agradar a multidão. Ele tem que agradar a multidão. O que a multidão quer? Ela quer Barrabás e não quer Jesus? Dá Barrabás para eles, crucifica Jesus. Ah, mas Jesus, ele é inocente, ele não fez nada, ele sabe. Mas como que eu faço para resolver o meu problema? Para garantir que a multidão fique quietinha? Eu solto Barrabás e deixo Jesus ser crucificado. Porque eu quero garantir o quê? Eu quero garantir sossego. Eu não quero me dispor, eu quero paz. E portanto, se Jesus vai ser o bode expiatório e vai ser sacrificado para eu poder ter sossego, é assim que Pilatos está pensando, que ele morra. Que ele morra, porque o importante é a minha paz. É um espertalhão, né? É um espertalhão, assim, no sentido de entender o jogo e falar assim, como que eu garanto o meu? Como que eu livro o meu? Bom, é assim, é matando Jesus, que morra Jesus. Tem gente que é que nem Pilatos. É gente que quer agradar todo mundo. É tipo, né? Não quero demonizar a política de maneira nenhuma, mas é tipo político, né? Uma vez um amigo político, ele escreveu um livro, e aí, sabe quando no livro tem assim as menções das pessoas que estão endossando o livro, elogiando, puxa, esse trabalho é maravilhoso, um trabalho muito importante, né? Aí eu comecei a ver o nome das pessoas, né? Falei, nossa, mas esse aqui não fala com esse aqui odeia aquele, esse aqui quer matar o outro. Como que ele conseguiu juntar todo mundo para poder endossar o mesmo livro? Político. Consegue ficar bem na foto com todo mundo, ou pelo menos tenta ficar bem na foto com todo mundo. Tem gente que é assim na vida, seja em que área da vida for, quer agradar todo mundo, não quer se indispor com ninguém, quer paz, não compra briga. Sabe quando vem a bola dividida? Não entra na bola dividida. Vai colocar a canela em risco? Jamais. Na hora do vamos ver, a pessoa tira o pé. Sabe como que é isso? Você faz parte de um time, de um grupo, que está todo mundo ali alinhado, fechado, todo mundo junto. Aí a bomba explode, aí tem que resolver o incêndio, tem que apagar o incêndio. A pessoa tira, sai. Não vou, não é comigo não, deixa eu sair, Por quê? Porque ela quer garantir o sossego, a paz absolutamente dela. Isso tudo aqui se desdobra também num tipo de espiritualidade. Não dá para a gente seguir Jesus e ser como Pilatos. Não dá para a gente seguir Jesus e querer só sossego. Não dá para seguir Jesus e querer só paz. Porque na vida cristã vão ter momentos em que você vai ter que escolher se você fica do lado de um faraó ou se você fica do lado dos escravizados. Tem hora na vida cristã que você vai ter que escolher se você fica do lado do forte ou se você fica do lado do fraco. Tem hora na vida cristã que você vai ter que escolher entre aquele que tem abundância e aquele que está passando fome. Tem hora na vida cristã que não tem jeito, você vai ter que escolher. Você vai ficar do lado do justo, do injusto, do malfeitor, ou você vai ficar do lado do justo, do correto? Tem hora na vida cristã que você tem que escolher. Você fica do lado da antiética ou você fica do lado da ética? Tem inúmeros momentos na nossa vida que a gente fica diante de uma bifurcação, em que a gente tem dois caminhos. Um caminho que leva para a morte e um caminho que leva para a vida. E você vai ter que escolher. Vários e vários momentos. Pilatos não quer escolher, ele se recusa a escolher, porque ele sabe que se ele escolher esse caminho, tem gente que não vai gostar mais dele.
Se ele escolher um determinado caminho, ele vai ter menos likes nas mídias sociais. Se ele escolher um determinado caminho, ele vai se queimar com aquele grupo ali, ó. Se ele escolher um determinado caminho, ele vai colocar em risco o sossego dele. E seguir Jesus implica em a gente colocar realmente o nosso sossego em risco, a nossa paz em risco. Porque seguir o caminho de Jesus é diferente de ser como Pilatos, querer ficar bem com todo mundo. Não dá para seguir Jesus, os ensinamentos do Evangelho, e ficar bem com todo mundo. Não tem como. Uma hora você vai ficar mal na foto com alguém ou com muitas pessoas. Porque você vai ter que fazer escolhas. Escolhas. Será que você é como Pilatos? Será que você quer agradar a todos? Será que você, vendo uma situação de injustiça, todo mundo pede a crucificação, será que você, sozinho, vai ter coragem de ficar do lado do injustiçado que está indo para a cruz? Mesmo que isso coloque em xeque a tua credibilidade com todo mundo, com todo o resto? Será que você vai ficar do lado daquele lá, do injustiçado? Será que você vai ficar do lado lá do que está sendo crucificado injustamente? Será que você vai ficar do lado daquele que não tem quem o defenda? Será que você vai ficar do lado daquele que é mais vulnerável? Será que você vai ficar do lado daquele que ninguém quer nem sentar perto? Será que você vai ficar do lado daquele que está fedendo pinga, cachaça? Será que você vai ficar do lado daquele que está prestes a morrer? Porque não tem mais credibilidade, porque não tem dinheiro, porque não tem família, porque não tem mais nada? Será que a gente vai ficar do lado desses? Que não tem ninguém para ficar do lado deles? Será que você vai ficar do lado daqueles que Jesus ficava? Porque Jesus ficou do lado dos pecadores, das prostitutas, etc, etc, etc. Daqueles que não tinham lugar na mesa dos sacerdotes. Por isso ele foi acusado. Ele come com pecadores. Ele anda com prostitutas. Porque Jesus escolheu um lado. E está pagando o preço do lado que ele escolheu. Será que a gente vai deixar esses morrerem para a gente poder manter a nossa paz? Ou a gente vai ter coragem de defender aqueles que ninguém quer defender? Que a gente não seja como Pilatos. Mas tem outro personagem importante nessa história aqui. Tem a multidão. Tem a multidão. A multidão é o povo. E às vezes dizem assim, né? A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Agora, por que gritou crucifica-o? Porque ela sabia o que estava fazendo? Não, porque a voz do povo é uma voz influenciável. Ela se deixou levar pelo canto da sereia dos religiosos, que incitaram a multidão. A voz do povo aqui é a voz do famoso Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. É a voz de quem, na verdade, não sabe nem direito usar a sua própria voz. É a voz de gente que é manipulável. É a voz de gente que não tem opinião. A multidão não tem opinião. Ela nada no mar da ignorância. A multidão aqui, ela está sendo conduzida, ela está sendo levada. Sabe que nem gado, que é levado? É isso. É que nem o pastor de ovelhas. Tem as ovelhas, tem sempre um cachorro às vezes ali para poder conduzir o rebanho. A ovelha, se deixar, ela some. Tem que ser conduzida. Essa é a multidão. Ela se deixa levar. Ela não tem segurança, não tem opinião própria. Ela não tem consciência do que está acontecendo, ela não tem discernimento. Ela está navegando novamente no mar de ignorância. Tem gente que é a multidão. É como Paulo fala lá, né? Aquela coisa, levado por todo vento de doutrina. Tem gente que é levado. Tem gente que não sabe pegar onda, não sabe pegar jacaré, não sabe surfar a onda. Não surfa nada, é levado. Vem a marola, a pessoa é levada. Sabe quando você fica boiando na praia?
Uma delícia às vezes, né? Ficar boiando na praia, né? Nas férias. Agora, se você fica boiando todo dia, você é a multidão. Daqui a pouco você está em alto mar, daqui a pouco você caiu numa praia que você nem conhece, você está sendo levado pelas correntezas, está sendo levado pelas marés, você não tem controle, você não tem domínio, você não tem nada, você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde você veio, você está sendo levado. Só que o problema disso é muito grave, porque tem gente que sabe como a maré funciona. Tem gente que sabe como as correntezas funcionam. Tem gente que sabe o momento que vai vir mais onda, que vai vir menos onda. Aí a pessoa vai te jogando para a onda que ele quer, vai te jogando para a correnteza que ele quer, vai te levando, vai te conduzindo, você vai sendo manipulado. A multidão é isso, ela é manipulável. Será que a gente não é, às vezes, como a multidão? Todo mundo está falando crucifica, crucifica. Se todo mundo está falando é porque é certo. Se esse meu conhecido aqui falou, é porque é. É por quê? Porque chegou no zap aqui, ó, no grupo. Está no grupo aqui, ó. Se está no grupo, é verdade. Percebe? A pessoa é levada, conduzida por qualquer coisa que vem. Antigamente, né? Antigamente eu comentei isso com um irmão essa semana. Antigamente a minha mãe falava assim para mim, né? Falava assim, olha, não converse com estranhos. Não converse com estranhos, né? De vez em nunca, lá com os meus 14, 15 anos, minha mãe falava assim, você pode ir lá com os amigos, tal, mas não converse com estranhos, hein? Hoje em dia, a gente escuta tudo que é estranho. Qualquer notícia que a gente recebe nos zaps da vida, a gente dá credibilidade. Qualquer conversinha mole, a gente cai. Qualquer papinho, a gente embarca. A gente não para pensar, para refletir, para analisar, para entender, para amadurecer, para estudar, para ler, para investigar. A gente cai, vulnerável. Tem gente que vive uma fé como a fé da multidão, uma fé de vulnerabilidade. Qualquer coisa que escuta, está certo. Qualquer pastor que falou, está falado. Qualquer papo que apareceu, que se tem Jesus é porque é de Deus. Cuidado, para não ser como a multidão, levada e conduzida, sem você ter opinião. Isso é horrível, gente. Isso é péssimo. Isso é perigoso. Isso te coloca numa situação delicada, de vulnerabilidade, e você pode estar mandando para a cruz quem não devia ir. Porque você foi levado pelo povo. Por fim, eu quero destacar o último personagem dessa trama aqui, né? Jesus. Jesus, ele está consciente da sua inocência. Jesus, diante de Pilatos e dos questionamentos de Pilatos, tu és o rei dos judeus? Tu dizes. Jesus, ele não se dá o trabalho de se defender, ele não se dá o trabalho de argumentar, ele não se dá o trabalho de tentar sustentar sua posição e salvar sua vida, custe o que custar. Pelo contrário, Jesus, consciente do que está acontecendo, sabendo exatamente sobre todos esses personagens dessa trama, ele decide doar-se a si mesmo por amor. Ele decide ser esse sinal de justiça para o mundo. Ele decide ser o salvador dos humanos. Ele decide ir para a cruz do Calvário, verter o seu sangue no madeiro, se fazer maldito, consciente de que isso traria paz e perdão para as nossas almas. Ele decide ficar nesse lugar terrível, abandonado inclusive pelos seus, para poder promover amor. Ele paga o preço da justiça. Ele paga o preço por muito amar. Ele paga o preço por ser fiel à sua própria consciência. Ele está seguro de si. Tu dizes, eu não preciso ficar falando o que eu sou, o que eu não sou. Eu não preciso ficar me provando. Eu não preciso mostrar meu currículo.
Eu não preciso mostrar meus títulos. Eu não preciso mostrar o que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer. Eu não preciso. Eu tão somente estou consciente de quem sou e dou a minha vida em favor de todos. De todos. Religiosos, Pilatos, multidões, contribuem para que Barrabás sejam soltos e Jesuses crucificados. Religiosos, Pilatos e multidões contribuem para que Barrabás sejam soltos e muitos Jesuses sejam crucificados. Irmão, o caminho dos religiosos, o caminho de você controlar e ter poder, o caminho de viver uma espiritualidade autoritária, ensimesmada, cheia de si, isso gera morte. Para você manter todo esse sistema que você está inserido, você vai ter que matar alguém. Você vai ter que pisar em alguém. Isso gera morte. Se você quiser ser como Pilatos e agradar todo mundo, você pode ter certeza, isso vai produzir morte. Vai precisar ter um bode expiatório para morrer, para você poder ficar de boa, para você poder ficar sossegado, para você não precisar se indispor. Se você for como essa multidão, levada, conduzida, isso vai produzir morte. Porque mais dia menos dia você vai estar fazendo coro em meio a um bando que você não sabe nem o nome de ninguém, mas está todo mundo gritando, você vai gritar junto, como Maria vai com as outras. E levando alguém à morte, crucifica-o. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, 7 a 9. Eu vou ler na versão A Mensagem, vai estar diferente da sua. Se você não quiser anotar aí, conferir depois, mas eu queria te convidar a ouvir essa leitura, a prestar atenção nesse texto e deixar com que a palavra de Deus ela fale a tua alma nessa manhã. Isaías 53 diz assim a partir do verso 7. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Pula para o 4 e para o 5. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos curados. Querido irmão, querida irmã, que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual como a de Jesus. Que a nossa vida tenha como modelo Jesus. Se um dia você for encontrar um Pilatos e ele começar a te perguntar e você precisar salvar a tua pele, se o teu silêncio for a salvação do mundo, fique quieto, fique em silêncio.
Viva uma vida como a de Jesus, uma vida que salva, uma vida que sara, uma vida que cura, uma vida que traz libertação, uma vida que inspira, uma vida que gera nova vida. Não seja como religiosos, não seja como Pilatos e não seja como a multidão. Seja como Jesus. Que a tua vida espiritual vá caminhando para um lugar em que você se sinta cada dia mais seguro de quem você é em Cristo Jesus. Que você se sinta cada dia mais seguro com os teus pés fincados na rocha, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus que produz vida. E que nos momentos-chave da existência, você tenha coragem para agir como Jesus agiu. Porque se ele não tivesse agido como Isaías descreve, a gente não teria ele como modelo de vida para cada um de nós. Não fique defendendo o teu espaço. Pare de tentar agradar todo mundo. Pare de ser levado pelas correntezas como Maria vai com as outras. Não fique se justificando. Sabe o que você tem que fazer? Como cristão, servo de Jesus, discípulo do Nazareno, ame. Ame, ame, seja como Jesus, que até mesmo naquele lugar da cruz, não hesitou em meio ao cheiro de sangue, em meio ao cheiro de morte, num papo com os outros crucificados, não hesitou em exalar amor, dizendo para aquele bandido na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que Jesus é esse? Que no meio dessa injustiça toda encontre espaço para amar, que no meio dessa artimanha diabólica, ele encontre lugar para poder dizer, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que no momento, nessa conversa emblemática com Pôncio Pilatos, ele não ousa querer argumentar, é injusto o que estão fazendo comigo, esses religiosos não prestam, Pilatos faça alguma coisa, essa multidão aqui ó, é um bando de ignorante. Ele não fala nada. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes, eu estou seguro de quem eu sou, e eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que essa injustiça toda em relação a mim vai produzir vida para um povo que está lá em Quitaúna em 2024 ouvindo uma mensagem sobre esse dia. E de alguma maneira misteriosa que longe de nós querermos entender, nesse dia de alguma maneira, eu creio que a Trindade, ela encontrou assim um vislumbre do irmão Aldo, da Fran, da Marise, encontrou um vislumbre dessa comunidade reunida, nos viu sendo sarados por aquelas feridas. Seja como Jesus, deixa os religiosos para lá, não seja como Pôncio Pilatos, não seja como a multidão, seja como Jesus. Que a tua fé cresça, amadureça em nome de Cristo. Amém. Queria convidar os irmãos, as irmãs que